Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma webinar da Win Energias Renováveis. Meu nome é Marcos Magalhães, sou supervisor comercial aqui na Win, a distribuidora de sistemas fotovoltaicos que mais cresce no Brasil hoje. Obrigado aí pela presença de todos. Eu queria só saber com vocês agora. Essa webinar vai ser um pouco mais, espero que um pouco mais interativa, né? Eu trouxe esse tema que é um tema que muita gente pergunta sobre, e eu acho que é um tema que vai ajudar muito os nossos clientes, nossos integradores, a resolver alguns problemas que acontecem com mais frequência. Basicamente, são os problemas que a gente, pessoalmente, né, eu pessoalmente acho que acontece, que é o que o pessoal mais traz. Então, tem muita dúvida, muita coisa aqui que às vezes é simples e que pode ajudar muito na sua instalação, na resolução de um problema junto ao nosso suporte técnico. Nosso suporte técnico está sempre presente com vocês em todas as situações, né? Então, queria só saber primeiro se o áudio está ok, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Anderson. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todo mundo que está aqui, Francisco, Jerônimo. Áudio ótimo, imagem também. Beleza. Para começar, a gente tem um link aqui em cima, tá? De geradores promocionais no nosso site. A gente também vai colocar um outro link daqui a pouco para vocês avaliarem o nosso site, né? Quem já usa o nosso site com bastante frequência. Nosso site é a principal ferramenta para ajudar vocês, auxiliar vocês a fazer realmente um gerador totalmente personalizado, né? De acordo com o que você precisa. Então, ele é uma ferramenta para ajudar você a fechar mais negócios e a ser competitivo realmente no mercado. E hoje a gente tem um bom diferencial também, que além da nossa plataforma, o nosso assistente, que é realmente diferenciada, né, em relação a todos os outros que existem no mercado hoje, nós temos produtos, né, nós temos disponibilidade para entrega imediata. Uma coisa que vocês devem já perceber que está rara no mercado hoje, né? Pelos problemas que aconteceram na China, né? Todos os distribuidores estão com dificuldade de receber os módulos importados, receber todos os produtos importados, e nós conseguimos, né? Nós temos disponibilidade para entrega imediata de módulos de 330, 335 watts, inversores sólidos, inversores frônios. Então, nosso portfólio está completo para ajudar vocês realmente. Então, podem contar com a gente, podem acessar nosso site. Qualquer dúvida, é claro, nós temos um canal no WhatsApp. Vocês podem entrar em contato com o nosso consultor para tirar dúvidas, para conversar com eles, alguma coisa especial que vocês não estejam conseguindo fazer no site eventualmente. Então, podem falar com a nossa central de atendimento no WhatsApp, que está, inclusive, alguém pode colocar aqui o número para vocês contatarem. E é basicamente isso, tá? Vamos seguir aqui com esse webinar, que é causas de falhas em sistemas fotovoltaicos, as principais aí que a gente conseguiu levantar, que o pessoal traz mais para a gente. Beleza? Agora, antes de falar de uma falha, eu queria só reforçar com vocês, né, o que é uma falha, né? É, é básico, né? A falha, ela é um evento que impede a correta operação do sistema fotovoltaico. Então, não é necessariamente um equipamento com defeito, né, um inversor com defeito. Não é isso, pode ser algum problema lá de conexão, um problema de instalação, um problema de parametrização no inversor, que impediu que o sistema gerasse energia. Ou cessou totalmente a geração de energia, não está gerando mais nada, ou ele está gerando, mas de uma forma que não é a ótima. Então, a gente vai ver cada uma dessas principais situações hoje. E no final, eu vou passar uma tabelinha, né, que a gente sempre gosta de facilitar, resumir, né, você conseguir ver e olhar e já tem todas as informações ali, as soluções. A gente gosta desse tipo de coisa. Eu vou passar uma tabelinha para vocês saberem todos os principais problemas, né, os alarmes dos inversores, né, tanto frônios quanto sólidos, e como resolver cada um desses problemas, tá? Então, vamos prosseguir. A primeira falha que a gente trouxe aqui é uma falha de... Não é comunicação, tá? Tá escrito errado aí. Mas é uma falha de conexão. Beleza? Falha de conexão.
Desculpe aí o erro no slide, mas é basicamente, gente, se você, obviamente, você comprando com a Wii, você vai estar comprando materiais de qualidade, né, conectores da Stauble, string box da Clamper e tudo mais, mas a atenção na conexão é sempre importante, né? Então, uma conexão com a crimpagem errada, né, e é por isso cada vez mais a necessidade de treinamento das suas equipes técnicas de instalação. Uma crimpagem errada, né, uma crimpagem defeituosa pode ocasionar um arco elétrico ali no conector, e aí o conector se danificar, né? A gente lembra que o sistema fotovoltaico tem uma alta tensão CC, então qualquer problema de conexão ali, distanciamento do conector, né, no próprio MC4 ou dentro da string box, pode gerar um arco elétrico, né? Esse arco elétrico ele vai ser interrompido, né? Ou não, ele pode ser mantido. O que gera um problema ainda maior que pode, enfim, causar um incidente aí de fogo. Apesar da nossa, por exemplo, a nossa string box, os cabos, eles são resistentes a fogo, né? Então, o fogo ele não se propaga, assim como no conector. E na string box também ela é resistente a fogo. O fogo ele não se alastra, ela prende o fogo ali e se extingue. Isso previne aí um acidente. Porém, a atenção na conexão é sempre importante. Nem sempre ela vai gerar um incêndio, nem sempre vai gerar um arco, mas pode gerar um problema aí. Uma inversão de polaridade, por exemplo. Quem não se atenta na seccionadora, a seccionadora ela troca a polaridade, né, de cima para baixo. Quem sabe de instalação aí vai entender o que eu estou falando. Então, o que você acha que é positivo pode ser negativo. E aí, quando entra no inversor, entra com a polaridade invertida. Isso não vai causar arco, não vai causar nada, mas vai fazer com que o inversor não gere energia, porque ele está esperando mais ou menos, ele está encontrando um menos e um mais, por conta de troca de polaridade, que pode ter acontecido ou na seccionadora, ou no próprio cabeamento do circuito, né, uma polaridade invertida. Então, isso você resolve no comissionamento do circuito, você ir lá com o multímetro, medir o mais ou menos, e realmente verificar que a polaridade está correta. Nas conexões lá dos cabos com a string box, né, nas conexões CC ao longo do cabeamento é sempre usar conectores MC4, e nas conexões na string box você tem que sempre usar terminais apropriados, né? Não conectar como nessa imagem aí, né? São duas imagens de erro de conexão. A imagem à direita está mostrando uma conexão aí, foi tirada do canal solar, sem terminal, tá bom? Então, quando você conecta sem terminal, os fios ali eles podem ficar um pouco frouxos, né? Ou podem se degradar com o tempo, né? Ficar pouco fio preso ali, e aí diminui a seção onde passa a corrente e pode causar uma queda de tensão ou um problema maior. Beleza? Então, sempre usar terminais nas conexões, fazer o aperto correto, de preferência com torquímetro, tá? No datasheet das string box da Clamper, tem o torque correto para se apertar os dispositivos da string box, né? Apertar os bornes. Então, tem um torque correto aí para ser aplicado. Se você usar torquímetro, você tem certeza que vai aplicar a força certa. Tá legal? O próximo aí, né, falha por atuação de proteções externas, né? Então, se você for ver, são poucos inversores que precisam de fusíveis, poucos sistemas que precisam de fusíveis hoje. Por exemplo, no nosso portfólio nós temos o Fronius Simo Brasil e o Fronius Eco, que usam fusíveis. Os Fronius Eco 25 e 27 kW, eles recebem os fusíveis no nosso kit, você instala os fusíveis internamente no inversor, sem necessidade de string box externa, né? Isso porque o Fronius Eco, ele já possui o espaço lá para conexão dos fusíveis e também o DPS. Né? Então, você não vai precisar de uma string box, vai ser dentro do inversor mesmo, respeitando a norma, e a norma que a gente já falou em outra web aqui, já explicou em detalhe. Se você quiser, você pode assistir, está no nosso canal no YouTube, segue a gente lá. O Fronius Eco não precisa de string box, ele precisa de fusíveis, que são enviados junto com o gerador para você conectar. Já o Fronius Simo, ele também precisa de fusíveis, porque ele tem 3 strings, né, que são associadas em paralelo antes de entrar no inversor. Essas 3 strings, né, a gente também já viu em outros webinars, né, que vão precisar de fusível. Então, são 3 fusíveis para o polo positivo, 3 fusíveis para o polo negativo. Beleza? Numa string box, que é essa string box que eu mostrei aí. Então, temos 6 fusíveis no total, o DPS e a seccionadora. Se por acaso, né, você fizer aí uma instalação e essa instalação ela tiver um módulo defeituoso
ou um curto-circuito aí em um dos módulos, enquanto a seccionadora estiver no modo aberto, né, não estiver circulando corrente, se esse defeito acontecer, o fusível ele vai queimar, para proteger as strings, né? O que vai acontecer? Como nessa imagem aí à esquerda, vocês devem estar vendo, vou colocar aqui meu mouse, você já deve estar vendo meu mouse aqui, né? Nós temos 3 strings. Na string onde ocorreu o defeito, né, nós temos um curto-circuito ou um módulo defeituoso, outro problema que tenha. As duas strings, né, com a seccionadora aberta, elas vão gerar energia, elas vão gerar corrente, e essa corrente ela vai entrar na string defeituosa. Por quê? Elas vão ter uma tensão maior do que a tensão da string defeituosa. Então, eu tenho uma tensão de, sei lá, uma tem 600 volts, a outra tem 560. Então, a que tem tensão maior vai fazer a corrente fluir pela que tem tensão menor. A que tem a string defeituosa vai gerar uma carga. É como se ela vai se comportar como se fosse uma carga e vai absorver essa corrente. Por isso a necessidade dos fusíveis. Os fusíveis eles vão identificar essa corrente reversa e vão atuar para proteger a string. E se isso acontecer, você obviamente vai ter uma string a menos e o inversor no modo de operação, quando a seccionadora estiver ligada, ele vai gerar apenas 2/3 da energia do que seria esperado. Tá? Então, é um problema por atuação de proteções externas. Isso é bem raro, né? É só em conexões, em sistemas com string defeituosa, né? Com curto-circuito ou algo assim, mas pode acontecer eventualmente. Né? E se acontecer, você vai estar protegido pelos fusíveis, tem que fazer o comissionamento de novo para eliminar o defeito e o sistema voltar a gerar. Quando a falha já acontece no DPS, ela não exatamente vai gerar uma parada de geração. Por exemplo, um raio muito grande, né, uma descarga atmosférica muito intensa, que acontece ali na região, que caiu no SPDA, que caiu numa linha ali próxima, numa árvore próxima ao sistema fotovoltaico. Vai induzir um surto muito grande e pode eventualmente queimar o DPS. Né? Isso vai ser raro acontecer, mas dentro da vida útil dele de 25 anos, pode eventualmente acontecer. O sistema não vai parar de gerar energia, mas você tem sempre que verificar, né, de tempos em tempos, se o DPS está ali ligado, né, está com a luz ligada, para saber se ele está funcionando corretamente ou não. Se estiver desligado, tem que só realizar a troca do DPS. Perfeito? Mas não vai gerar uma perda de geração de energia, ele só não vai estar protegido, caso isso aconteça algum dia. Tá bom? Então, proteção externa é uma das causas de falha. Falha por sobretensão CC. Né? Isso é só um detalhe de projeto mesmo, que é um detalhe importante, que às vezes o instalador ele não se atenta, que o sistema ele tem uma tensão máxima, obviamente, né, de entrada do inversor. No caso do inversor Solis, por exemplo, até 10 kW é 600 volts. No caso dos inversores frônios, é 1000 volts, com exceção de alguns modelos que são 600, como o de 10 kW. Então, no inversor Solis, por exemplo, eu trouxe uma imagem aí de um inversor com um alarme ligado, né? A luz de alarme ligada, né? Amarelinha, à direita. E por que está ligada essa luz, né? A gente está vendo aí que a tensão na string 2, né? VDC2, é de 651 volts. E a corrente é zero. A corrente é zero porque o inversor não está deixando passar corrente nenhuma. A tensão de circuito aberto, a tensão de entrada da string está sendo superior à tensão máxima que o inversor suporta. Isso vai queimar o inversor? Não, tá? Não vai queimar a princípio, porque ele vai detectar essa tensão maior e vai se gerar um alarme e vai se isolar, né? Não vai deixar gerar energia. Mas isso tem que ser corrigido para que o inversor consiga gerar. Então, nesse caso, tinha mais do que a quantidade máxima de módulos que podem ser associados em série. Aí a gente vê os dados elétricos do módulo que estava sendo utilizado aí, que no caso foi um 365, né? Módulo de 365 watts. A tensão de circuito aberto dele é 47,2 volts. Então, você tem que levar em consideração essa tensão aqui, 47,2 volts. Então, você tem que dividir 600, né? 600 dividido por 47,2. Você pode associar, no máximo, 12 módulos em série. Não pode chegar a 13. Tá? Se for 13, 14, acima disso, ele vai... Acima de 12, na verdade,
ele já vai gerar esse alarme de sobretensão CC e não vai gerar energia, tá bom? Então você tem que fazer uma correção na tua string, né? Jogar os módulos excedentes para outra string para que ele consiga funcionar corretamente. Foi o que foi feito nesse caso aí. Gente, dúvidas até aqui, tá bem simples, né? Tudo que vocês quiserem falar, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá, gente? Eu queria até saber de vocês o que vocês querem de conteúdo, né? Porque às vezes a gente acha que um conteúdo é bom e, na verdade, vocês querem outro tipo de conteúdo. A gente geralmente traz conteúdos técnicos e comerciais aqui nos webinars. Então, por favor, se vocês tiverem sugestão de conteúdo sobre os nossos produtos, dúvidas sobre projetos, qual é a demanda que vocês têm hoje? Qual é a necessidade que vocês têm hoje? O que vocês querem aprender hoje para serem melhores profissionais? Que tipo de conteúdo vocês querem receber? Né? E que tipo de interação vocês querem? Vocês preferem um webinar assim, né, desse modelo que a gente está fazendo? Ou preferem live pelo Instagram, né, que pode ser mais interativo, mais dinâmico, né? Você vai comentando lá e a gente... Só que é vídeo, né? A gente não consegue botar nenhum material como esse lá. O que vocês preferem? Vocês preferem live ou preferem webinar? Nesse formato aqui. Outra pergunta, que tipo de conteúdo vocês querem receber, né? Esse aqui já é o 31º webinar, mas assim, sempre tem assunto novo, sempre tem novidade para trazer, sempre tem novidade no mercado. Então, se vocês quiserem colocar opinião, podem colocar aí. Francisco está falando que o conteúdo está adequado. Beleza. O webinar é melhor, né? Pelo que o Silvano está dizendo. Esse material ele vai ser enviado para todo mundo que participou, tá? Aqui. E é como a gente sempre faz. Bom, agora falha por variação de tensão e frequência CA. Isso aí é o tipo de falha mais comum. Essa falha é basicamente uma sobretensão ou subtensão na rede, ou seja, o inversor ele é um inversor de 220 volts e a rede ela teve uma oscilação e foi para 250. Ou você está numa área rural onde a rede realmente ela tem uma tensão mais alta do que o normal, do que o padrão da concessionária, e o inversor ele simplesmente ele não se conecta ou se conecta e gera menos energia porque existe essa sobretensão permanente na rede. Se isso for uma falha transitória, né, uma sobretensão transitória, aí o alarme vai ser gerado e quando ela passar, ele vai sair. Só que se for uma tensão, né, um problema permanente, e aí, então aquele inversor ele vai continuar acionando aquele alarme e não vai gerar energia nunca. Então você tem que fazer uma parametrização específica do inversor para aquele lugar. E a gente pode te orientar em como fazer isso também, né? O que acontece, pessoal, é que a norma técnica NBR 16149, ela estabelece os requisitos para conexão à rede de distribuição de energia, né? Então ela define nessa tabelinha aí os padrões, né, de tensão máxima e mínima, frequência e tempos máximos de desligamento, né, de desconexão do inversor para cada um dessas variações de tensão ou frequência. Né? Então, por exemplo, se a tensão da rede for inferior a 80% da tensão nominal, então o inversor ele vai se desconectar em até 0,4 segundos. Tá? São um dos parâmetros que a gente pode ajustar no inversor. Mas, por padrão, ele vai se desconectar nesse tempo, e tem que ser esse tempo aí, porque é a exigência das normas da concessionária. Então, se a tensão é 220 volts, se tiver uma tensão real, né, na rede inferior a 176 volts fase-fase, ele vai se desconectar, ele vai dar um alarme de subtensão. Tá legal? E se tiver uma tensão acima de 220 vezes 1.1, né, 110%, acima de 242 volts fase-fase, ele vai se desconectar também por sobretensão e vai gerar um alarme de sobretensão, transitório ou não, tá? A mesma coisa ocorre com a frequência, beleza? Então, esses parâmetros, quando eles são permanentes, eles precisam ser ajustados, né? Geralmente isso acontece em área rural porque é final de linha, né? Então existe uma queda de tensão grande da concessionária por causa da linha de transmissão até chegar no cliente, né? Essa queda de tensão faz com que, né, o inversor recorrentemente possa exibir um alarme de subtensão ou permanentemente um alarme de subtensão,
ou até mesmo começo de linha, com uma tensão mais elevada, gerar um alarme de sobretensão. Então, essa parametrização do inversor ela precisa ser feita de acordo com a concessionária também, né? A gente pede autorização para a concessionária, né? E fala, né, que a tensão medida ali a tensão nominal é aquela e precisa ser realizado um ajuste no inversor. E a gente passa para vocês como realizar esse ajuste de parametrização, tá bom? Nas configurações avançadas do inversor. Isso pode ser feito para qualquer inversor, né? Fronius, Solis ou Roy Myers, né? Fronius e Solis é pela IHM diretamente e o Roy Myers é pela plataforma mesmo, pelo monitoramento dele, tá bom? Bom, então, ainda discorrendo sobre isso, né, a gente tem as funções de proteção dos inversores, né? A função 59 e 27 são as funções de sobre e subtensão, e a função 87, né, é a função de sobre e subfrequência. 87O de over frequency, né? Over sobre a frequência, e o under, né? É subfrequência. Então, essas funções são as funções que vão ser ajustadas na parametrização do inversor. Tem esse gráficozinho, né? Porque quando você entra nas configurações avançadas do inversor, a lista de parâmetros é gigante. Você vai ver um monte de nome aí. Você, por exemplo, no inversor Solis, aqui à direita, você vai ver OVGV1, OVGV1T, OVGV2, OVGV2T. É um monte de nome, cara. Basicamente, nessa coluna da esquerda, são os ajustes de tensão e tempo para as funções 59 e 27, sobre a subtensão. À direita, são os ajustes das funções de frequência, né? Ou seja, 87. Basicamente aqui, OV significa over voltage, né? Over, na verdade, de sobre, e o N é de under, sub. Então, nós temos 4 valores aqui para sobre e 4 valores para sub. Sobretensão, né? Então, eu tenho aqui a sobretensão 1 e a sobretensão 2. O tempo de atuação da sobretensão 1 e o tempo de atuação da sobretensão 2. Embaixo, eu tenho a subtensão 1 e subtensão 2. O tempo de atuação da subtensão 1 e da subtensão 2. Né? Parece complexo assim, mas de repente, olhando para esse gráfico aqui, a gente consegue entender melhor. Então, o inversor ele tem um tempo de atuação, tá? Para cada sobre ou subtensão, sobre ou subfrequência, né? No caso de haver uma sobretensão ou sobrefrequência, né, de um certo limite, ele vai agir em um tempo T2. Se for um limite menor, ele vai agir em um tempo mais longo, que é um T1, né? OT1. Então, esse é o T1 e T2 aqui, tá bom, gente? Então, nós temos um tempo para sobretensão 1 e um tempo para sobretensão 2. Um tempo para subtensão 1 e um tempo para subtensão 2, tá? Agora, sem se preocupar muito com os detalhes, vocês só precisam saber que são muitos parâmetros, né? Mas se você conseguir dividir, fica mais fácil de entender. Tensão e frequência, sobre e sub. E quando você precisar realizar realmente o ajuste, você vai primeiro, né, saber se é um alarme permanente ou temporário, você tem que medir, né, com o multímetro a rede, né, verificar qual é a tensão ali que está aparecendo, se é uma sub ou se é uma sobretensão. Se a tensão que estiver aparecendo for a tensão já esperada, por exemplo, 220 volts ou 380 volts, provavelmente é uma questão transitória, né? Foi um transitório ali que aconteceu que gerou o alarme e ele já vai voltar a gerar energia automaticamente, né? Agora, se for algo permanente, vocês vão entrar em contato com a gente vai dar mais orientações. Perfeito? Bom dia, Ricardo. Obrigado aí pela participação com a gente. Uma outra falha, gente, é a falha de isolamento. Então, às vezes, quando você está passando cabo, né, você sabe que toda a estrutura metálica ela tem que ser aterrada. Por que ela tem que ser aterrada? Né? Por uma questão de proteção. Né? Se a estrutura metálica, né, o telhado metálico, a estrutura da Solar Group, ele não estiver aterrado, em um caso de, por exemplo, falha de isolamento, o inversor não tem como detectar essa falha.
né? O sistema precisa estar todo equipotencializado, aterrado, e o inversor também está ligado no aterramento para ele identificar que existe, né? À noite ele vai medir esse isolamento, ele vai de noite medir a resistência entre o positivo e o terra e vai saber se essa resistência é grande o suficiente para ele não acusar uma falha de isolamento, e também entre o negativo e o terra. Tá? Então, o aterramento das partes metálicas do sistema é uma questão de segurança, é uma questão de proteção. Se as partes metálicas não estiverem aterradas, o inversor não tem como identificar essa falha de isolamento. Então, por exemplo, quando você está passando os cabos lá, se o cabo ele passa por uma quina, eventualmente, né, ou ele sei lá, alguma parte metálica acaba rasgando o cabo. Isso é raro de acontecer, né? Mas eventualmente pode acontecer. Rasga o cabo e entra, e o cabo ele fica em contato, né, direto, o condutor, com a parte metálica, ele vai energizar aquela parte metálica. Ele vai energizar aquela parte metálica com uma tensão de 600, 1000 volts, né? Não sei, a tensão de operação do sistema. E isso é muito perigoso. Se não tiver o aterramento, o inversor não vai detectar e essa falha vai continuar, essa falha de segurança vai continuar. E o sistema vai estar gerando energia, mas vai ter esse problema de segurança, muito grave. Né? Então, se tiver tudo aterrado, o inversor ele vai conseguir fazer essa medição da resistência de isolamento, essa medição está prevista em norma também, e saber se, por exemplo, o inversor Solis ele vai medir uma resistência, se for inferior a 150 kΩ, ele já vai acusar uma falha de isolamento. Quando isso acontece, você tem que checar todas as conexões, checar todo o cabo para ver onde é que está acontecendo esse contato, tá? Entre a parte metálica e a parte energizada do sistema. Perfeito? Então, nós temos uma resistência positiva e uma resistência do polo positivo e uma resistência do polo negativo. Se for uma resistência baixa, o inversor vai acusar a falha de isolamento, você tem que conferir todo o circuito. Tá bom? Perfeito. Dúvidas até aqui? Acho que não. Marcos aí, Marcos Ferreira de Aracaju, tá? Obrigado aí pela participação. O que mais, gente? O pessoal costuma confundir falha de isolamento com falha por fuga de corrente, né? Percebe que tem uma diferença aqui, né? Eu coloquei um diagrama assim, que existe uma resistência entre o polo positivo e o terra, né? E o aterramento. Essa resistência aqui, né? Se ela estiver baixa, ela é uma falha de isolamento, uma questão perigosa aí para o sistema. Agora, também existe entre o módulo fotovoltaico, entre o positivo e o negativo, uma capacitância, tá? Uma diferença aí, uma capacitância parasita que a gente chama, né? Que ela sempre existe entre o positivo, o negativo e o terra, entre o módulo e o terra, né? Aqui tem até um desenho, né, ilustrativo sobre isso, né? Porque um capacitor, gente, ele pode ser gerado por duas partes metálicas, né? Uma está com uma carga positiva e a outra está ligada ao aterramento, ou a outra está com carga negativa. Isso vai gerar um capacitor, né? Existe uma diferença de potência elétrica aqui. Então, essa capacitância que existe dentro do próprio módulo, quando o módulo está molhado, por exemplo, a capacitância parasita ela aumenta. A capacitância que existe entre o módulo e a estrutura metálica, né? Entre o cabo e a estrutura metálica que está aterrada, né? Então, esse símbolo de aterramento aqui, ele é qualquer parte metálica, entendeu? Como a parte metálica está potencializada, está aterrada, isso aqui é a parte metálica do sistema, né? O telhado metálico, é a estrutura, é a capacitância que existe entre o módulo e entre os cabos e a estrutura, e o aterramento. Perfeito? O que acontece, gente? O inversor, quando ele está produzindo energia, a tensão no módulo e nos cabos, ela não é totalmente contínua, tá? Isso pode ser uma novidade para vocês. Se vocês forem lá medir, vai ser contínua, só que, na verdade, existe uma pequena ondulação nessa tensão. Então, na verdade, se você medir com um osciloscópio, né, que é um instrumento próprio para, ou outro analisador de energia aí, um instrumento próprio para fazer esse tipo de análise, você vai ver que existe um nível contínuo de tensão, mas também sobreposto a esse nível de tensão, existe uma ondulação, tá?
uma pequena senoide, né? Ou seja, a tensão é constante, mas ela é contínua, mas não é totalmente constante. Ela tem uma oscilação ali em cima, senoidal. Isso é por causa da operação do inversor, isso é normal, tá? Como o inversor na saída está gerando tensão alternada, na entrada acaba que fica uma pequena flutuaçãozinha na frequência de 120 Hz lá em cima, tá? Essa flutuação é o que gera a fuga de corrente, tá? Então, quanto maior é essa capacitância aqui entre as células e o frame do módulo, entre o módulo e a estrutura, né? Entre as células e a estrutura de fixação, quanto maior é essa capacitância, maior é essa pequena fuga ali de corrente que acontece. Essa fuga de corrente, ela é de miliamperes, tá? Ela é bem baixinha, pode ser 15, 20, 100 miliamperes, né? Agora, se ela for muito alta, se ela exceder os limites previstos por norma, o inversor ele vai dar um alarme, que é um alarme por fuga de corrente. E por que ele tem que dar esse alarme? Você se pergunta, pô, fuga de corrente é algo perigoso? O que acontece, né? Quando existe uma fuga de corrente grande? Isso é recorrente? A resposta é, não é recorrente. Um alarme de fuga de corrente é até raro, tá? Mas pode acontecer, e aí você tem que fazer certos ajustes no sistema. Nosso time de suporte vai ajudar vocês nisso. Mas aí verificar por onde estão passando os cabos, o número de cabos, como é que os cabos estão, as strings estão conectadas no inversor, talvez tenha que mudar alguma coisa no layout das strings, basicamente ajustes no arranjo fotovoltaico, tá? Ou no próprio inversor. E no aterramento também, né? Quando o aterramento ele não está realmente potencializado, o inversor pode entender que há alguma fuga de corrente, né? De uma forma errada. Então, você tem que ajustar a potencialização do sistema, ajustar o aterramento para corrigir esse problema. Mas o que a fuga de corrente faz? Como existe sempre essa passagem, essa pequena passagem de carga para o aterramento, isso pode acelerar um processo de corrosão, né? Oxidação da estrutura, dos materiais, o que não é bom, né? Mas o principal problema é relacionado à qualidade de energia. Quando essa fuga de corrente ela acontece, a corrente de saída do inversor, o inversor não consegue mais controlar ela muito bem. Como está fugindo energia do sistema, né? O controle dele fica meio instável, né? Ele não consegue controlar de forma perfeita. Então, a corrente que está saindo dele passa a ter uma distorção e essa distorção acaba ultrapassando a tolerância prevista em norma pela concessionária. Então, é uma distorção que a gente chama de distorção harmônica e ela não pode acontecer, tá? Porque pode gerar várias questões ruins aí para a concessionária. Então, o inversor, quando ele detecta uma fuga de corrente acima de certo nível, ele dá um alarme de fuga de corrente, você tem que resolver para retornar à operação normal. E que nível é esse, né? Só para a gente saber, a gente gosta de números, né? Previsto em norma. Se for o inversor de potência até 30 kW, a corrente residual máxima é de 300 mA. Tá? Você vê que é bem pouquinho, é 0,3 amperes. Se for potência superior a 30 kW, aí a corrente máxima permitida já passa a ser 10 miliamperes por quilowatt. Tá bom? Então, agora vocês já sabem diferenciar o alarme de falha de isolamento do alarme de fuga de corrente, são coisas diferentes. Um fala sobre resistência, o outro fala sobre capacitância, né? Coisas intrínsecas aí do circuito elétrico. Um fala de uma questão que gera um perigo, né? Uma falha de segurança, o outro é uma falha mais relacionada à qualidade de energia. Ambos vão fazer com que o sistema não gere energia, e você tem que corrigir, tá bom? E são correções diferentes para cada um deles. Perfeito? Então, com isso em mente, gente, chegamos lá à nossa pequena tabela. Nós temos 3 tabelas aqui que eu montei para vocês. A primeira delas, né, eu tentei separar em categorias, né? A primeira tabela, ela fala sobre alarmes, né, de falha na rede. Então, esses alarmes, eles estão relacionados à saída do inversor. Todos eles estão relacionados à saída do inversor. Então, é rede CA, tá bom? Eu separei aqui os códigos sólidos e os códigos frônicos, né? A razão do alarme e a solução. Então, por exemplo, você pode, isso aí, gente, vocês recebendo esse material, sei lá, imprime isso aí e guarda em algum lugar
para vocês terem como referência. Os alarmes, eles podem ser, com a atualização dos inversores, eles mudam de nome, mas, assim, a razão e a solução, ela deve permanecer a mesma, tá? Então, se vocês quiserem salvar isso aí, imprimir, para vocês sempre saberem, né, no comissionamento do sistema, qual é a razão da falha e como resolver. Então, nós temos aí sobretensão na rede, no código do Solis é OVGV 01 ou 02, né? 0102 é qual a string que aconteceu, se é a string 1 ou se é a string 2 que está com sobretensão na rede. Desculpa, string não, né? Esse 0102 tem um outro motivo. Não é relacionado à string, porque a gente está falando da saída agora do inversor, beleza? Então, pode ser OVGV 1 ou 2. Então, quando você notar lá, o inversor está em alarme, o Solis está em alarme, a luz amarela está acesa, e você vê na tela que OVGV 1 ou 2 é sobretensão na rede. Então, você vai ter que medir a tensão na saída do inversor, e aí você pode até ter uma questão de cabeamento, né? O inversor ele vai estar conectado diretamente, ao lado dele vai estar o disjuntor, né? Próximo dele vai estar o disjuntor e o DPS de corrente alternada, e um pouco mais distante vai ter o padrão de entrada. O que você faz? Para saber se realmente é uma coisa da rede ou se é uma coisa da sua instalação, você mede primeiro a tensão no disjuntor do inversor, que está ali bem próximo dele, e depois mede a tensão lá no padrão de entrada, né? Se as tensões forem muito diferentes, então o que está acontecendo é uma queda de tensão entre o disjuntor do inversor e o padrão de entrada. Isso está acontecendo porque o cabo utilizado eventualmente é muito fino e a corrente que está sendo produzida ali está gerando uma queda de tensão no cabeamento e o inversor está entendendo aquilo como ele está tendo que elevar a sua tensão para conseguir injetar energia de forma adequada no padrão de entrada, né? Ele vai precisar elevar a sua tensão. E quando ele faz isso, né, a partir de certo ponto, ele não aguenta mais elevar a tensão e gera esse alarme. Beleza? Então, pode ser uma questão de cabeamento ou pode ser uma questão realmente da rede da concessionária que precisa de um ajuste. No Fronius, esse código é 102. Os alarmes relacionados à saída no Fronius, eles começam com o número 1, tá? Então, é o 102, 103, 105, 106, 107. Existem outros alarmes, mas os principais seriam esses, né? Então, no Solis, OV é sobretensão, né, ou sobrefrequência, o N é subtensão ou subfrequência. No Fronius não tem como identificar o que é o quê, é tudo cento e alguma coisa, né? Então, você tem que entrar lá olhar o manual do Fronius para saber que alarme é esse, ou tem um aplicativo de suporte da Fronius que você consegue simplesmente digitar um número, né, do alarme e ele te dá qual é a causa do alarme e como resolver. É uma coisa que ajuda muito também. Se você colocar lá, pesquisar na Play Store, né, ou no outro que é do iOS, né, na outra loja de aplicativo do iOS, você pesquisar lá Fronius, um dos aplicativos vai ser esse de suporte da Fronius, que você vai conseguir ter todos esses alarmes, tá bom? Só digitar o número lá e saber a causa e como resolver. No grid é a ausência de rede, né? Verificar as conexões CA, está tudo ligado direitinho, né? Medir a tensão nos bornes do inversor, para ver se não tem algum problema de conexão de saída, né? Realmente está bem conectado. Esse é um alarme mais fácil. Agora, alarmes relacionados a falhas no lado CC. Quais são os principais, né? Alarmes relacionados à entrada do inversor. Nós temos aí no Solis OVDC, né? DC você já fica subentendido que é corrente contínua, né? Que é na entrada do inversor. No Fronius é o alarme 309 ou 313, é sobretensão CC, aquele que a gente já falou, né? Você vai precisar reduzir o número de módulos em série. Essa é a única coisa que você vai precisar fazer, tá? Se for no Solis DC INT-F, né? Ou no Fronius o alarme 302, é uma sobrecorrente CC, né? Por algum motivo, está existindo uma sobrecorrente de entrada no inversor. E aí você vai precisar reiniciar o inversor, ou até remover ou solucionar um problema de uma string que eventualmente esteja defeituosa, né? Está gerando uma sobrecorrente. Então pode ser uma questão lá de o fusível ainda não atuou, né? Ou por algum motivo não atuou, e o inversor está detectando aquela sobrecorrente ali, que pode ser uma sobrecorrente reversa, e ele para de gerar energia, entendeu?
PV ISO é uma falha de isolamento CC, né? Então, verificar o isolamento do circuito de corrente contínua. PV ISO é que a gente já falou, falha de isolamento. No Frones é o 502. E o iLeak, né? iLeak, né? Se falar em inglês, é fuga de corrente. Leak é de leakage, né? Que é fuga. Então, você vai ter que checar as conexões CC e CA, verificar o aterramento, a equipotencialização e o cabeamento, como a gente já falou aqui. Então, esses são os poucos alarmes relacionados à falha no lado CC. Perfeito? Pelo menos os principais deles. E, por último, né, alarme de falhas internas do inversor. Aí já tem um monte de coisa que pode acontecer. Geralmente, a solução é reiniciar o inversor. Isso já resolve, tá bom? Então, desconectar ele lá do CA e lá do CC, esperar ele desligar e depois ligar de novo lá do CA e lá do CC, reiniciar ele e aí o alarme pode ser resolvido. No caso de sobretemperatura, é que é um pouquinho diferente, né? Que com a sobretemperatura você vai precisar verificar, no caso do Fronius, né, e dos sólidos que possuem cooler, né, sistema de ventilação forçada, você vai precisar verificar o ambiente e a ventilação, tá? O sistema de ventilação, na verdade, do inversor pode ter algo travando, né, a ventoinha, muita poeira, né, acúmulo de poeira ali que está prejudicando o sistema de refrigeração forçada deles. Os inversores sólidos, até 10 kW, eles têm ventilação passiva, tá? Então, só por aleta, né? Não tem cooler, não tem ventilador. É só pela aleta, dissipação de calor ali por convecção natural. Então, o que precisa ser checado, num caso de sobretemperatura, é realmente se o ambiente onde ele está posicionado está bem ventilado, como é que está a temperatura do ambiente, se ele precisa, eventualmente, ser trocado de lugar ou precisa haver algum tipo de reforma ali, ou de iniciativa, abrir janela, enfim, abrir algum ponto ali onde possa facilitar a circulação de ar para que ele opere numa temperatura mais baixa. Tá bom? E aí, no caso de sobretemperatura, nem sempre ele vai parar de gerar energia. Ele tem uma função que se chama derating, que na verdade ele vai começar a acessar a energia, né? Ele vai reduzir a potência de saída conforme a temperatura vai aumentando, né? Tanto os sólidos como o Fronius fazem isso. Ele vai reduzindo a potência de saída conforme a temperatura vai aumentando. Passando de uma certa temperatura, que é muito alta lá, ele vai cessar totalmente a injeção de energia. Ele vai realmente parar de injetar potência zero. Mas antes ele vai primeiro ter uma curva lá linear de redução gradual de potência, beleza? Então isso é sempre bom verificar. Em quem não tem ventilação forçada é o ambiente, é uma questão de ambiente. Quem tem ventilação forçada pode ser tanto uma questão de ambiente como uma questão de realmente verificar os ventiladores do inversor, ver se tem muita poeira, algo acumulado lá, algo que está evitando a entrada do ar e algo que está travando o funcionamento dos ventiladores. Tá bom? De resto, gente, todos esses outros alarmes, eles são, por exemplo, injeção de corrente contínua, sobrecorrente de saída, sobretensão no barramento CC, sobrecorrente no IGBT, são coisas internas do inversor, coisas da placa de potência lá dele. Então, geralmente, a solução é reiniciar o inversor. Se reiniciar o inversor não funcionar, a gente vai entrar em contato com o suporte do fabricante, e o fabricante ele pode indicar algumas coisas a serem feitas, algumas iniciativas a serem feitas. Se isso não resolver, aí vai para o nosso RMA, a gente vai realizar a troca do inversor, o acionamento da garantia. Beleza? Tem uma pergunta aqui do Marcos Ferreira. Ele perguntou, meu xará, Marcos, considero esse material muito bom e importante para a operação do sistema fotovoltaico. Então, gostaria de solicitar esses dados no meu e-mail. Pode ser? Perfeito, Marcos. Esse material ele vai ser enviado para você, para todo mundo que participou dessa webinar. Então, vocês vão ter ele e eu sugiro que vocês realmente guardem, principalmente essas tabelas, né? Porque essas tabelas deu um trabalhinho de fazer, tá? Porque teve que separar todos os principais códigos do Solis, casar com os códigos da Fronius, a razão e a solução de cada um deles. Então, se vocês quiserem imprimir e guardar em algum lugar
esses códigos de alarme, que são os que mais acontecem, eu acho que vai ajudar muito vocês. Perfeito? Pelo menos vocês saberem qual é o caminho para se resolver e não conseguindo, obviamente, resolver ainda por si, né? Vocês entrarem em contato com o nosso suporte, a gente ajudar vocês a solucionar cada um desse tipo de falha. Perfeito? E a gente vocês não precisam contactar direto o fabricante. Se vocês quiserem, vocês podem, obviamente, mas o fabricante é sempre um segundo nível de suporte. Quando a gente precisa realmente, a gente não consegue resolver internamente, a gente contata o fabricante. Tá legal? Mais alguma dúvida, gente? Dúvida, comentário, sugestão aí de tema para os próximos webinars? Se vocês tiverem aí. No mais, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Continuem acessando o nosso site, continuem testando a nossa plataforma. Qualquer erro que vocês eventualmente tenham ou dificuldade, podem entrar em contato com a gente através do seu consultor ou através do nosso canal no WhatsApp. A gente vai ajudar vocês a conseguir usar a plataforma de uma forma ótima. Aproveitem que a gente está com disponibilidade de material. A gente está vendo uma escassez de material muito grande no mercado e a gente tem módulos à pronta entrega, nós temos investidores à pronta entrega. Por enquanto, né? Por enquanto a gente ainda tem, mas assim, eu sugiro que vocês, tudo que vocês tiverem aí para sair travado de repente, porque está com essa questão de escassez no mercado, podem vir para a gente, podem confiar na gente, acessar nossa plataforma, falar com nossos consultores, que a gente vai ajudar vocês da melhor forma e vai entregar o que vocês precisam para fechar negócios, para fechar suas vendas, para conseguir bater a sua meta do mês, e a gente vai ajudar vocês sempre que possível com tudo isso, tá bom? Obrigado aí, Francisco, está agradecendo a webinar, obrigado a participação de todo mundo, e vejo vocês nas próximas, tá bom? Um grande abraço. Tchau.